Conseguiu? Amém. Você que nos assiste, fica na live em nome de Jesus aí pelo Facebook. Depois ela vai ser lançada no YouTube também. Então assista esse vídeo, Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Mateus 9, a partir do versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, e eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Deus é fiel. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, ficou curada. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos. Calebinho, faz silêncio, por favor, meu amor, em nome de Jesus. Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Glória a Deus. Bom, essa noite eu não quero me ater ao problema da mulher do fluxo de sangue, nem repetir, como às vezes nós ouvimos repetidas vezes esse sermão, acerca do quanto a mulher gastou, de como foi difícil ela tocar em Jesus, sobre a fé da mulher. Tudo isso é muito importante, mas vamos olhar hoje para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos nos ater a Jesus Cristo nesse texto, nesse episódio, que eu acredito que é algo muito importante que o Espírito Santo traz para nós através de Mateus. Mateus que vem revelando, mesmo que entre linhas, desde o início, que Jesus Cristo ele é Deus. No primeiro capítulo já está escrito que Jesus é o Emanuel, traduzido é Deus conosco, Deus entre nós. Então, se nós formos ao Evangelho de João, a gente vai entender. Óbvio que Mateus ele está se dirigindo aos judeus, então ele não pode chegar de forma direta. Então ele vai escrever de uma maneira, o Espírito Santo está usando Mateus para escrever de uma maneira de que os judeus sejam convencidos pela palavra do Antigo Testamento e pela percepção de que Jesus ele é Deus e que ele se encarnou e que o reino dele não é terreno, mas é espiritual. João já chega de uma forma muito mais direta, muito mais incisiva, porque é um outro evangelho escrito em um outro contexto, com uma outra finalidade, do que o de Mateus. Mas o que me chamou a atenção aqui é o poder de Jesus para limpar e tornar puro. O poder de Jesus para purificar, para pegar algo imundo e tornar puro, e tornar santo, e tornar agradável a Deus. Algo que não agrada a Deus, algo que é abominável a Deus. E quando Jesus toca, ou quando é tocado por Jesus, ou quando toca Jesus, o poder que Jesus tem de purificar, de transmitir pureza, purificação, Ao contrário, as coisas santas que se sacrificavam no altar, as ofertas que eram sacrificadas no altar, existia um voto chamado voto de nazireado no Antigo Testamento, que pessoas deixavam de cortar o cabelo, se entregavam a Deus, não comia nada de uva, não bebia suco de uva, não provava da vide, era um voto de nazireado a Deus. E ali, se aquela pessoa por um acaso estivesse andando, como eu já dei um exemplo aqui, e alguém desse um mal súbito na rua, perto da pessoa, e a pessoa corresse para ajudar, o nazireu corresse para ajudar, e a pessoa estava morta, o voto de nazireado caía por terra, porque essa pessoa agora se tornou imunda. Então o seu voto de nazireado era contaminado e Deus não aceitava mais, podia encerrar ali e acabou. E perdeu-se, Deus fala claramente, perdeu-se todo o tempo do nazireado.
Agora, o poder de Jesus é tão glorioso, é tão sobrenatural, que algo imundo, quando toca em Jesus, ou quando é tocado por Jesus, a imundícia não pode tocar Jesus. Pelo contrário, aquele ser é livre da imundícia, porque a santidade de Jesus toca. E ao invés de tocar a imundícia, tornar Jesus impuro, não, é o contrário. É Jesus que torna aquilo que era impuro santo. É Jesus que é igual aquele sal que Eliseu usa para purificar aquela água que era venenosa. Eliseu pega uma salva de sal e coloca naquele rio e aquelas águas se tornam boas. Jesus tem um poder igual quando Eliseu pega aquela farinha e coloca dentro daquela sopa. Um caldo, era venenoso. E quando Eliseu pega aquela farinha e coloca dentro daquele caldo, pronto, o veneno foi tirado e todos poderiam comer. Então, o poder de Jesus de limpar e tornar puro, pois Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. É sobre isso que eu estava pensando hoje à tarde, porque isso me veio à mente. Vamos observar sobre essa mulher impura pelo fluxo do sangue. Vamos a Levítico capítulo 15, versículos 19 a 27, para vocês entenderem que o contexto que Jesus vivia era um contexto judeu, muito diferente do nosso, de hoje em dia, e existia leis, e era chamada de lei de Deus, porque foi dada para Moisés, por Deus. Eram leis, do Levítico, eram leis que Deus instituiu no passado. Vamos, Levítico 19, Levítico 15, a partir do versículo 19. Levítico 15, a partir do 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias, quando a mulher estiver menstruada. É isso que a Bíblia está falando aqui. Fala fluxo do seu sangue, quando a mulher estiver no seu período menstrual, esteja separada, na separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Quem tocar uma mulher naquele tempo do judaísmo, não é hoje, está na Bíblia, mas é no Antigo Testamento, não é no Novo. Então, no tempo da lei de Moisés, inclusive que vigorava até o tempo de Cristo, quando ele estava na terra vivo, era isso: quem tocasse uma mulher no período menstrual, e se essa pessoa, porque a mulher estava imunda aos olhos da lei, essa pessoa também se tornava imunda. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação estará imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Até um tamborete que a mulher sentasse ficava imundo. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará os seus vestidos, só de pegar no banco que a mulher sentou. Lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde, só de pegar no tamborete que ela sentou. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, observe, também a mulher, que era o caso da mulher do fluxo de sangue que nós estamos vendo, ela não era uma menstruação comum, presta atenção, ela já estava nesse contexto aqui, ó. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, no caso dela foram 12 anos, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias da sua separação. Ou seja, ela tinha 12 anos e ela era imunda igual como se fosse menstruação de 7 dias. Era a mesma lei para a mulher que mandava mais de 7 dias. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama da sua separação, e toda coisa sobre o que se assentar será imundo, conforme a imundícia da sua separação. Ponto.
e qualquer que as tocar, versículo 27, será imundo. Portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Viram? A mulher estava impura, ela não podia tocar em Jesus, porque Jesus não podia tocar nela. Ah, mas foi o contrário. Alguém pode dizer, foi o contrário, não foi Jesus que tocou na mulher, que é quem tocar. Alguns espertinhos aí que gostam de burlar a lei, temos dois advogados aqui, não é que burlam a lei, o advogado sempre gosta de achar uma brecha na lei, né? Então é quem tocar, mas se a mulher tocou nele, é o contrário, né? Mas o Espírito Santo, na sua sapiência, sabedoria poderosa, ele não deixa nenhuma sombra de dúvida. Nós vamos caminhar um pouco mais nesse texto que lemos e vamos ver versículo 25. E logo que o povo, do capítulo 9 de Marcos, vamos voltar para Marcos, capítulo 9, versículo 25, vamos ver. Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe. Jesus pegou na mão da menina que estava morta. Tudo bem que a mulher tocou em Jesus e não podia, mas agora Jesus entra na casa de Jairo, no mesmo texto, no mesmo momento, e pega na mão da menina morta. Lucas vai dizer que Jesus, Marcos, talita cumi, né? Menina, te digo, levanta-te. Mateus, nesse texto, coloca que Jesus pegou. Mateus está escrevendo para judeu, é algo forte. Primeiro, Jesus foi tocado pela mulher impura e não podia. E depois Jesus vai e pega na mão da menina morta. Não podia também. Ah, mas como é que não podia? Números, capítulo 19, versículo 14. Veja como é grave isso aqui à luz da lei. Isso que Jesus fez, de pegar na mão daquela menina morta. Números, capítulo 19. Vamos a Números, capítulo 19. Para a gente ver como é que era tratada a situação do falecimento na nação judaica, que é bem diferente do nosso contexto. Números, capítulo 19, versículo 14. Observe. Números. Eu estou em Levítico, vamos lá. Perdão. Números 19, 14. Olha o que está escrito. Esta é a lei quando morrer algum homem. Quando fala homem, homem ou mulher. Ali era uma menina. Em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda ou casa, e todo aquele que estiver naquela tenda, será imundo até a tarde. Ou seja, só da pessoa morrer. Se você estiver dentro da casa, ele não podia nem entrar no hospital, porque o hospital é uma grande tenda onde morre gente toda hora. Então a gente entrou no hospital, estamos imundos até a tarde, segundo a lei judaica, inclusive que vigorava até antes da crucificação de Cristo, né? Então o próprio Jesus disse: as leis duraram até João, desde então anunciado o reino de Deus. Queridos, e nós vemos aqui que houve sim coisas que diante da lei de Moisés poderiam tornar Jesus impuro. E eu já vi pessoas pregando, não foi nesse episódio, mas sobre a viúva de Naim, quando Jesus entra na cidade de Naim e encontra o velório da viúva de Naim, do filho dela, o velório do filho dela, e Jesus se aproxima e toca naquele jovem e levanta ele e ressuscita ele. Mas Jesus toca naquele caixão, Jesus toca. Lucas escreve que Jesus tocou no caixão para não ficar tão agressivo, mas nós acreditamos que Jesus tocou mesmo naquele defunto, mas ele não podia nem no caixão tocar, no esquife, como é colocado lá. E eu já vi gente pregando nesse texto dizendo sobre um tema, inclusive, eu vi um pastor aqui, né, da cidade pregando, e eu sei que ele estava plagiando o tema de alguém de nível nacional que pregou, que é Jesus quebra protocolos. Jesus quebra protocolos. Então ele mostrando que Jesus quebrou a lei de Moisés para dar vitória para aquela viúva de Naim, para ressuscitar aquele menino. Jesus pegou no defunto que não podia, né? E ele usou esse texto e falou que Jesus quebrou protocolos. Jesus quebrou a lei de Moisés. Mas isso é impossível. Porque se Jesus quebrasse a lei de Moisés, se Jesus quebrasse esse protocolo, conforme esse rapaz erroneamente interpretou, Jesus não poderia se sacrificar por nós.
porque ele não seria o cordeiro imaculado de Deus. Jesus pôde exatamente se sacrificar por nós na cruz do Calvário, porque ele cumpriu toda a lei de Moisés. Porque ele nunca quebrou nenhuma lei de Moisés. Então como explica isso se ele não podia? E agora ele faz. Bom, queridos, é aqui onde entra a ideia central. Vamos lá, para provar, biblicamente, não é só o nosso pensamento. Tem alguns hereges por aí até que dizem que Jesus pecou, que Jesus era igual a nós, tão pecador, que se fez pecador mesmo, igual a nós, para poder assumir nosso lugar. Não foi só na cruz não, que ele... Tem gente que ousa falar isso de Jesus, na tamanha ignorância. Eu esqueci até o nome do camarada, sei que o sobrenome é Azevedo, não sei quem é Azevedo. Eu já ouvi esse cara falar essa asneira contra Jesus Cristo. Foi uma blasfêmia que eu rebati com força. Hebreus capítulo 4, versículo 15, observe. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, igual a nós, em tudo foi tentado. O escritor aqui está falando de Jesus. Em tudo ele foi, porém sem pecado. Porém não cometeu pecado. Então como é que a gente explica? Uma mulher imunda tocou em Jesus e ele não se purificou. Ele não lavou os vestidos. Por mais que ela tenha ficado curada depois, mas não importa o depois, importa o ato. Por mais que a filha de Jairo tenha ressuscitado, quando ele disse, Talita cume, menina levanta-se, mas ele pegou na mão de defunto, e a lei é a lei. Se formos observar a lei seca, por mais que alguém não atropele alguém, não mate alguém, mas se ele dirige embriagado, ele cometeu um crime, é ou não é? Por mais que ele não tenha matado ninguém, mas se ele bebe e dirige, ele já cometeu um crime. Se formos interpretar a lei seca, direta. Então, Jesus ele não pecou, ele não cometeu nenhum pecado, ele não quebrou nenhum protocolo aqui. Essa é a verdade. Então, o que explica Jesus ter sido tocado por aquela mulher e não ter ficado impuro? Pelo contrário, a mulher é quem ficou purificada. O que explica Jesus pegar na mão daquela menina morta e Jesus não ficar impuro? Pelo contrário, a vida tocar aquela menina e ressuscitar ela de novo. Jesus Cristo é Deus. É isso que esse texto nos mostra. Que Jesus Cristo ele é 100% homem. Uma vez quando ele se encarna, quando ele se fez homem, ele assumiu a natureza humana, mas ele não perdeu a natureza dele divina, porque Jesus Cristo é Deus desde a eternidade. Jesus Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Então quem é tocado pelaquela mulher, e essa natureza que responde, alguém me tocou, não é a natureza humana, é a natureza divina de Cristo. Ela tocou na deidade de Jesus, ela tocou na divindade de Jesus Cristo. Quando ela disse, eu tocar apenas a orla do manto dele, eu serei curada. Homem nenhum tem esse poder, só Jesus tem esse poder. E quando ele entra naquela casa de Jairo, o homem não podia, porque ficaria impuro. Mas Jesus, Deus, pode. E ele entra ali e ele ressuscita aquela menina. E ele não quebra a lei de Moisés quando ele faz isso. Porque é Deus entrando na casa de Jairo. É Deus segurando na mão daquela menina. Glória e é Deus dizendo, menina, eu te digo, levanta-se. Aleluia, Jesus. É Deus que está falando. Quem entra naquela cidade de Naim é Deus. É Deus que olha para aquela mulher que tinha perdido seu único filho. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum homem tem essa autoridade. E olha para aquela mulher e diz, mulher, não chores. E a Bíblia é muito clara em dizer que a mulher parou de chorar na hora. Quem falou com aquela mulher não foi a natureza humana, foi a natureza divina de Jesus. Glória a Deus. A natureza humana talvez se revelou lá. E elas coexistem juntas.
desde que Jesus se encarnou, a natureza divina dele, que existe desde a eternidade, se mistura com a natureza humana e elas coexistem no mesmo corpo, na mesma pessoa, com duas naturezas. Quando Jesus chega lá em Betânia, em João capítulo 11, o que acontece? Jesus chora a natureza divina, a natureza humana, ele chora. O homem Jesus, ele olha Maria chorando e ele chora, ele se compadece de Maria, em prantos, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, como homem, ele chora. Em seguida, o Deus Jesus ordena: tirem a pedra. E quando chama Lázaro, vem para fora, não é a natureza humana, é a natureza divina. É Deus que ordena: Lázaro, vem para fora. E imediatamente Lázaro sai para fora. Por quê? Porque é Deus. Glória a Deus. Bom, queridos, e um texto como esse realmente traz a gente para pensar sobre isso. Se a gente for garimpar, se a gente não rabiscar apenas por cima, se a gente for olhar profundamente para Cristo nesse pequeno trecho das Escrituras, não fala sobre apenas a fé da mulher, nem apenas sobre a fé de Jairo, nem a persistência dele, nem sobre a graça de Jesus em compaixão, mas fala sobre o próprio Jesus e sua natureza. O Espírito Santo nos mostra isso. Como homem, ele quebraria a lei de Moisés. Por que ele não quebrou? Ele cumpriu, e Hebreus 4 vai dizer que ele nunca pecou. É porque ele é Deus. O que acontece? Isso não acontece apenas conosco hoje, sobre a natureza de Jesus coexistir. No ano 428 a 431 surgiu o nestorismo. O que era o nestorismo? Talvez um texto como esse, um camarada chamado Nestório, um homem chamado Nestório, ele estudando a Bíblia, estudando os Evangelhos, ele acreditava que Jesus era duas pessoas distintas. Um Jesus era homem e um Jesus era Deus, eram duas pessoas. Aí tipo assim, quando queria aparecer o Jesus Deus, sumiu o Jesus homem, apareceu o Jesus Deus. Quando queria aparecer o Jesus homem, sumiu o Jesus Deus, aparecia o Jesus homem. Eram duas pessoas distintas. Isso na cabeça de Nestório. Talvez um texto desse ele explicava que Jesus não pecou porque sumiu a pessoa humana e apareceu a pessoa divina. Porém, para rebater, porque em alguns textos, como eu citei de Betânia, aparece a natureza humana e divina ao mesmo tempo. Jesus chora, vendo Maria chorando, a natureza humana, em seguida ele ordena que Lázaro saia para fora, natureza divina. E ninguém viu ele sumir, nem reaparecer, nem nada disso. Está junto as duas naturezas. Ele está dormindo, natureza humana, porque ele se cansou, estava dormindo no barco. Em seguida que os discípulos acordam, ele não sumiu, não reapareceu, ele acorda, a mesma pessoa, e dá ordem ao vento e o mar, e eles se acalmam. Deus. Ele não sumia, aparecia, não são duas pessoas, é uma pessoa só. Então a única coisa que explica é que ele tem duas naturezas convivendo no mesmo corpo. A natureza divina e a natureza humana. Mas isso foi um debate muito grande, que foi feito um concílio em 431, chamado de Concílio de Éfeso, para resolver essa questão. Nem sempre os cristãos foram tão preguiçosos e rabiscavam a Bíblia. Eram debates incríveis, eram pessoas muito interessadas nessas coisas da palavra, e aí fizeram esse concílio em Éfeso em 431, para resolver essa questão. Jesus, ele tinha duas naturezas ou era duas pessoas? E ficou resolvido, à luz da palavra, no concílio de Éfeso, em 431, que Jesus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. 100% homem, 100% Deus. É a única coisa que explica ele não ter quebrado a lei de Moisés em diversos momentos. E ele já foi declarado, Nestório, como herege. É óbvio, foi banido essa ideia de duas pessoas, Jesus ser duas, um homem e um Deus. Foi banido, ele foi tido como herege. E no concílio de Calcedônia, que eu aconselho vocês depois procurar lá no Google e ver, a Calcedônia, a atual Turquia, em 451, foi resolvido de vez que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus.
Ah, ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, tomou o corpo humano que ele viveu aqui na terra e está na glória com o mesmo corpo. Então ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. Isso é bom para nós. À luz do que nós lemos aqui, do que o escritor aos Hebreus está falando para nós, coisa que essa mulher do fluxo de sangue descobriu mesmo sem a carta de Hebreus na mão. Coisa que Jairo, sendo o principal de sinagoga, percebeu. Observe, Jairo foi até Jesus e está escrito, e adorou, quer dizer, se prostrou. O judeu não se prostrava diante de homem. O judeu tinha essa consciência. Lembra de lá na corte de Babilônia, que Mardoqueu não se prostrou diante de Ramã? Então eles tinham isso. E quando fala que adorou, quer dizer que Jairo se prostrou e rogou que Jesus fosse até a casa dele curar a filha. Ou seja, Jairo percebeu, a mulher percebeu que Jesus não era um homem comum. E por isso eles puderam chegar. Mas ao mesmo tempo, o escritor aos Hebreus vai trazer para nós sobre essa humanidade de Cristo, que também foi percebida por Jairo e pela mulher. Jesus, como homem, se compadece pela dor de uma mulher. Observe que a filha de Jairo já tinha aproximadamente 12 anos. E a mulher que Jesus vai curar no caminho até a casa de Jairo vinha sofrendo há 12 anos também. Então ela viu, o pai estava alegre, 12 anos, e agora perde a sua filha. Mas tinha uma mulher no meio do caminho, que tinha 12 anos, enquanto Jairo estava feliz. Jesus poderia ter dito, vai que a tua filha já vive. Ele poderia ter falado. Mas no meio do caminho até a casa de Jairo, tinha uma mulher que, enquanto Jairo estava feliz, 12 anos com a sua filha, ela vinha sofrendo com uma doença. Jesus homem. Ele pensa em nós. Ele sente as nossas dores. Ele sofreu as mesmas tentações que nós. Manava no corpo dela. Jesus apenas entra na casa de Jairo e ressuscita aquela menina. Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou presente. Jesus está aqui em nosso meio. Todos os cultos nós temos a presença de Jesus conosco. Mas nós temos também a presença dele em nossos lares. Nós temos a presença dele conosco. Onde nós caminhamos, Emmanuel, Deus conosco. Então, que possamos despertar a fé para recebermos de Jesus essa transformação que Ele tem para conceder. Recebermos de Jesus essa mudança que Ele faz. Porque infelizmente muitas pessoas têm dito que se encontra com Jesus várias vezes. Fala de Jesus, ora para Jesus, mas o coração não muda. A mente não muda, os vícios não mudam, a opressão não muda, os desejos não mudam, continuam escravas, continuam oprimidas, continuam para baixo, continuam mortas espiritualmente. Por quê? Tudo que Jesus toca muda. Tudo que toca Jesus também muda. A mulher tocou em Jesus e foi purificada. Jesus tocou na menina e a menina ressuscitou. Porque muita gente tem falado de Jesus, tocado e não tem recebido nada. Espiritualmente, quando eu falo é espiritualmente. Pessoas que não têm alegria. Não sabem o que é a alegria de Cristo no coração. Pessoas que não sabem como superar, como ter resiliência, como enfrentar os problemas, como vencer a cada situação. Pessoas que não sabem e não encontram o verdadeiro sentido de suas vidas. Pessoas que não percebem o propósito de sua existência. Por quê? Porque se foi só um toque que a mulher deu e a vida dela mudou. Se Jesus só tocou na mão da menina e a menina ressuscitou.
com tanto poder, com tanta glória, e a mesma carta aos Hebreus. O status dele de principal de sinagoga não resolvia nada. Aquela morte, só Jesus podia mudar aquela situação, reverter aquele quadro. A mesma coisa é a mulher do fluxo de sangue. 12 anos tentando e nada. Ela viu que só Jesus Cristo era a última e a única esperança. Ela que já havia tido tantas vezes esperança, já era expert nessa altura do campeonato em saber que a única esperança que ela tinha era Jesus Cristo. Não adiantava sair de Israel, ir para a Grécia, ir para outro lugar, procurar na medicina em outros lugares, porque só Jesus podia resolver aquela situação dela. Enquanto não entendermos que só Jesus Cristo é a nossa esperança, enquanto não entendermos que só Jesus Cristo é o remédio para a nossa alma, só Jesus Cristo é a fonte da nossa alegria, só Jesus Cristo é a fonte da nossa vida, só Jesus Cristo é a razão do nosso viver, não teremos salvação, não teremos vida, não teremos purificação, não teremos limpeza, não teremos nada. Seremos religiosos, falaremos de Jesus, cantaremos Jesus, mas não seremos absolutamente nada. Seremos mortos igual a menina de Jairo antes de ser tocada por Jesus. E seremos tão impuros quanto aquela mulher do fluxo de sangue antes de tocar em Jesus. Enquanto não entendemos que Jesus é a única esperança. Jesus não é uma esperança, nem a melhor esperança. Jesus é a única esperança. Jesus não é mais uma alegria da nossa vida. Jesus é a única alegria que temos. Todas as coisas dependem dele. Todas as outras coisas procedem dele. Para nós. Tudo, enquanto Jesus não for a única fonte de vida para nós, seremos imundos igual a mulher do fluxo de sangue antes dele, igual a filha de Jairo, tão mortos quanto a filha de Jairo antes dele entrar naquele quarto. Enquanto não entendemos que ele é a única saída, o único caminho, a única verdade e a única vida que importa. Falei com um rapaz, o Eliel vai lembrar, até eu também. Tivemos aqui 2 horas de diálogo. Como homem eu posso orar, posso interceder, posso ministrar a palavra, posso pregar igual eu estou fazendo aqui, mas eu não posso fazer nada além disso. E eu chamei ele para crer em Jesus, que é 100% homem, mas é 100% Deus. Eu disse a ele, se entrega a Cristo, hoje. Pode vir cá me chamar de mentiroso se isso não acontecer. Seja sincero, agora tem que ser sincero. Abra seu coração para Ele. Peça para Ele arrancar de você esse vício. Fala que você não quer mais, para Jesus, direto a Ele. Direto. Peça para Ele arrancar o desejo ruim que você tem, o vício que você tem, essa ansiedade maldita que você está sofrendo. E confia nele. Entrega tudo a Ele. Não precisa fazer nada, não joga nada fora, não faça nada disso. Deixa Ele arrancar de você. E fala, o pastor Brian me disse que o senhor pode. E eu acredito que o senhor pode. Então, por favor, arranque isso de mim que eu não consigo sozinho. Infelizmente, ele não criou. Eu tenho outro testemunho do tio meu que, graças a Deus, ele recebeu. Ele fumava desde, nem sei que data, mas ele já estava bem, já tinha passado os 50, fumando. E me disse que posso dizer que eu sou um crente. Só tem uma coisa que eu faço, até a bebida eu já deixei. É o cigarro. Cigarro eu não consigo não. Cigarro já tentei, já joguei a carteira fora, 14 dias depois eu compro de novo. Joguei meus fumos fora, depois eu compro de novo. E o cigarro eu não consigo deixar, era trevo. Ele já tinha passado cigarro branco por trevo, porque só satisfazia com trevo. E eu falei para ele orar desse jeito, pedir que Jesus tirasse. Não jogue fora não jogue fora o fumo, não jogue nada fora, não tente com a sua força. Peça que Jesus faça. Peça que Ele, que pode falar, pode me citar.
Fala, Kel me falou que o senhor pode arrancar isso de mim. Então, por favor, eu peço, eu imploro que o senhor arranca. Ele só veio lembrar dessa oração 1 ano depois. Jesus arrancou, que ele nem viu. Parou de fumar, 1 ano depois vem contar o testemunho. Graças a Deus está liberto. Jesus libertou. Foi Jesus que arrancou. Jesus quem limpou. Então, não importa qual é o pecado, a situação, ou o que tenhamos que nos enfraquece, que precisamos mudar, porque todos nós precisamos. Estamos num caminho, todos nós. E não vem renovo, não vem mudança, não vem metanoia, não vem nada disso, enquanto não entendermos que está tudo só em Jesus. Só nele. Tudo nele. Tudo nele. Dele. Eu estava dizendo ontem para a irmã que eu estou discipulando. Tudo em Jesus. Quando você entregar tudo a Ele, estiver descansado nele. Pessoas que estão próximas. Oramos por pessoas que estão próximas. Maridos que estão orando por esposas, esposas que estão orando por marido, pais que estão orando por filhos, filhos que estão orando por pais. Às vezes pode ser que Jesus vai mudar o marido, vai mudar a esposa, vai mudar os filhos, vai mudar os pais. Pode ser. Jesus é Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ninguém manda em Jesus. É Jesus que manda. Há maridos que vão morrer descrentes, há esposas que vão morrer descrentes, há filhos que infelizmente vão morrer descrentes, há pais que vão morrer descrentes, infelizmente. Fato. Fato. Agora, Jesus nunca falha. Devemos observar que há pessoas que Deus está usando e vai usar para nos moldar. Quando estamos em Cristo, há pessoas que vão ser mudadas e moldadas através de nós. Mas há pessoas que não serão mudadas nem moldadas. Deus vai usar tais pessoas para nos mudar, para nos moldar. E só vamos entender isso se estivermos em Cristo. Só vamos entender isso e termos paz em nossos corações se nós estivermos em Cristo. Só quem está em Cristo tem a concepção do salmista do Salmo 119 que a gente viu aqui. Foi-me bom, Deus, ter sido afligido. Foi bom? Foi, porque eu aprendi. Aprendi os teus mandamentos, aprendi instrução. Nunca que um perverso, um rebelde vai dizer isso para Deus. Só quem está em Cristo. Só quem entende. Uma vez que está sendo transformado de glória em glória, de vitória em vitória. Fica de pé. Feche teus olhos. Não. Talvez em alguns momentos nós depositamos a nossa esperança, ou sei lá, a nossa esperança. Eu estava falando ontem sobre o jejum, e quantas das vezes erramos até assim, até nos exercícios espirituais. Colocamos a nossa esperança nas nossas muitas orações. Colocamos as nossas esperanças em cargas de jejum excessivos ou poucos. Mas colocamos esperança em jejum que fazemos e oração que fazemos. E não deve. Está errado. Jesus é a única esperança. Porque eu vou mudar? É porque eu oro muito? Não, é porque eu preciso, eu estou em Cristo. Eu estou aprendendo com Cristo. Eu vou me relacionando com Cristo. Então a oração, ela vai se tornando, óbvio, mais intensa, mais prazerosa, mais maravilhosa, porque não se torna mais um sacrifício, se torna um prazer. Mas só vamos mudar quando estivermos com a mente nele, o coração nele. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus nos voltamos para Ti. Confiamos no poder, no sacerdócio eterno de Jesus Cristo, Teu Filho, que se fez homem para sofrer em nosso lugar, para assumir nossa culpa, para fazer um sacrifício perfeito, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à Tua destra, intercedendo por nós. E como diz o escritor aos Hebreus, nós temos esse sumo sacerdote maravilhoso, compassivo, longânimo, 100% homem,
que sabe quando a gente chega diante dele e dizemos: eu estou fraco, Jesus. Ele sabe o que é isso. Jesus, eu estou triste. Jesus, eu não aguento mais. Jesus, está doendo. Jesus, eu estou com raiva. Jesus, eu estou com ódio. Jesus, eu não gostei disso. Ele sabe do que a gente está falando e se compadece de nós. Jesus, eu não consigo fazer isso. Eu até quero, eu até tento, mas eu não tenho força. O Senhor Jesus sabe, Ele andou aqui em nosso meio. Senhor, nós só mudaremos quando tocarmos o Senhor Jesus pela fé, com essa fé da mulher. Quando o Senhor Jesus olha para ela e diz: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Quando chegamos até Jesus e o tocamos dizendo: Senhor, eu só tenho imundície. Eu não tenho outra coisa a não ser imundície. Estou imunda há 12 anos. E vem só em Jesus a esperança de mudança, de transformação. E quando ela toca, ela recebe a vida, ela recebe a cura, ela recebe a transformação que ela precisava. E é mudada. Precisamos agir como Jairo, buscar o Senhor para a nossa vida espiritual, que às vezes anda doente, capengando, caminhando para a morte. E às vezes até teimamos, igual Jairo também. Esperamos chegar até a morte para começar a clamar. Jesus, no momento da fraqueza, no momento da moléstia espiritual, é o momento de procurar o Senhor Jesus imediatamente. Porque ninguém, nem nada muda uma situação de morte. Só o Senhor Jesus tem a solução. Seja ela física ou espiritual. Só em Ti, Jesus, nós temos a vida, a ressurreição. Perdoa-nos, ó Deus, porque em tantas vezes somos distraídos, levados a confiar em nós, levados a desviar o foco, e procuramos, feito ainda pessoas mundanas, corremos o curso ainda às vezes desse mundo, e não contrários. O mundo corre do Senhor Jesus, nós corremos para o Senhor Jesus. Porque o mundo busca outros deleites, nós já encontramos em Jesus. Não precisamos de nada que há no mundo, só do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa fé, essa confiança, esse foco em Ti, Jesus, para não só apenas falarmos do Senhor, pregarmos sobre o Senhor, carregarmos o nome santo do Senhor e nunca sentirmos o toque do Senhor, e nunca sermos mudados pelo Senhor. Tantos cultos desperdiçados, tantas reuniões e a presença gloriosa do Senhor presente desperdiçada por nós. Nós mesmos desperdiçamos o nosso tempo e a nossa oportunidade. Nos dá graça, Senhor, para aprendermos a Te tocar, para nos humilharmos a Ti o suficiente para sermos tocados por Ti. Nos ajuda, Jesus, a termos só o Senhor como alvo, como meta de vida, assim como Paulo, que rejeitou tudo para conhecer o Senhor Jesus Cristo, o homem Deus, o Deus homem. Nos dê essa graça, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que tenhamos interesse em desfrutar de Cristo, que temos interesse em se aprofundar nesse mistério que é Cristo, que não é mais mistério. Deus o revelou para nós. Ele era mistério, mas pela graça nos foi revelado. E temos interesse
o interesse de nos aprofundar, entender que nós somos podres igual essa mulher, imundos igual essa mulher era, e só nele temos uma novidade de vida, só nele temos a pureza que nós precisamos. Somos tão mortos quanto aquela filha de Jairo, impossibilitados de se ressuscitar, e não existe título que possa mudar isso. Só Ele pode entrar e mudar o quadro da nossa vida espiritual, do nosso coração perverso, caído diante de Deus. Só Ele, só Jesus. Que possamos ter interesse nesse Deus. Olha, a multidão aperta e te comprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? A multidão apertava e comprimia Jesus, mas só teve uma mulher que tocou. Que tenhamos essa intenção, esse toque especial, esse sentido único, esse foco Glória a nele. Deus, aleluia, Pai. Muita gente estava em volta tocando em Jesus, mas só foi uma pessoa que chamou a atenção da natureza divina dele. Foi aquela mulher, porque tinha um propósito em cima de Jesus. Glória. Que tenhamos o mesmo. Amém?